Eu tenho hoje uma imagem para refletir junto com vocês. Tira aqui para mim, por gentileza. Se você tivesse que escolher, se você tivesse com um carrinho de rolemã, qual caminho aqui que vocês escolheriam? O asfalto. Se você acabou de comprar o seu carro, qual o caminho que você escolhe? Você quer ir para a praia? Qual que você escolhe? Irmãos, uma via dessa pavimentada é muito melhor do que esse caminho aqui que está sendo proposto no tema. Muito melhor. Aqui é só ir tranquilo, não tem pedra, não tem nada, não tem obstáculo nenhum. Essa pista aqui ela é muito especial, essa pista aqui. Olha lá, não tem nem a faixa de mão dupla, linha pontilhada, nem regra de trânsito tem aqui. Não vi nenhuma placa aqui dizendo radar à frente. Dá para sentar a madeira, dá para descer essa ladeira cantando aquele hino. Nós vai descer, vai descer. Você vai descer pro inferno. Continua andando conforme o pecado, você vai descer. E o tema de hoje, que eu quero tratar aqui fisicamente, que espiritualmente o Senhor trate ao seu coração, ele diz respeito a uma decisão inteligente. É sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração com a ajuda do Espírito Santo nessa noite. Aliás, eu preciso ser auxiliado por Ele. E Jesus disse sobre esses dois caminhos. E eu não estou aqui hoje falando de Pedro, de Paulo, estou falando do que Jesus disse. Coloca o texto de Mateus para mim. Mateus, é esse aí. Já está até aí que vocês já anotou tudo. Você está brabo mesmo. Sobe por gentileza aqui para mim, guerreiro. Isso, maravilha. Ó, que maravilha, centralizadinho, bonitinho, show de bola. Esses meninos são maravilhosos, vocês são demais, guerreiros. Sem vocês eu não consigo nem pregar. Aqui, Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por essa porta larga. Agora, próximo versículo. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus, ele está falando da nossa vida espiritual aqui. Jesus não está, pode voltar no tema. Jesus não está falando sobre caminhos físicos. Ele está usando uma figura de linguagem que nós conseguimos compreender bem, para explicar coisas espirituais que nós temos dificuldade de compreender, até quando é óbvio. O que Jesus está falando é: se você andar pelo caminho largo, você vai chegar na porta larga, mas vai levar à perdição. E quando ele fala de perdição, ele está falando de inferno. Ele não está falando de se perder a ponto de não conseguir voltar mais. Ele está falando relacionado ao fim da sua vida, da minha vida. Jesus está dizendo: você quer andar conforme o mundo? Como o mundo anda? O mundo anda de caminhos tranquilos, asfaltado, descendo de rolemã, ou descendo, como diz o presbítero Roberto Carlos, na banguela. Tranquilo. O mundo fala: eu não vou para a igreja porque crente não pode fazer nada. A primeira coisa que as pessoas dizem: eu não vou ser crente porque crente não pode fazer nada. E no mundo eu posso fazer tudo. É esse o argumento que eu usava quando estava no mundo. Quando eu servia ao diabo, e eu tenho coragem de falar isso,
porque é a Ele que eu servia, porque a Bíblia diz que quando você não serve a Deus, você serve aos demônios. A Bíblia diz isso, Jesus falou isso. E vou dizer mais, Jesus disse, então se você quer processar, processa Ele. Jesus disse: é impossível agradar a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou o contrário é verdadeiro. Então se você não tem agradado a Deus, não ache que você está na coluna do meio, porque ela não existe. O que existe é, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a Satanás, que são as duas forças desse mundo. Se bem que uma delas, eu tenho até dó, porque está na coleira do Senhor Jesus. Até o diabo é criatura. É claro que nós não vamos entrar naquela pilha de dizer, vamos lá, todo mundo pisa na cabeça do diabo, porque a Bíblia diz que não era para fazer isso. Esse negócio de, vamos pisar na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo. Jesus falou na oração do Pai Nosso o quê? Ajude-nos a enfrentar o mal? Foi isso que ele falou? Ele disse, mas livra-nos do mal. Outro texto diz, fujam da aparência do mal. Outro texto diz em Tiago, lutem contra o diabo e ele fugirá de vós. É isso que está escrito lá no texto? Não, o texto diz, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, não é? Ou seja, o texto não está falando pisa na cabeça dele, está falando resista ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 6, quando mostra qual é a batalha do crente, e a batalha do crente sim é contra as forças da maldade, onde Satanás é o príncipe maior. Efésios 6 nos mostra que nós temos que nos revestir em todo o tempo das armaduras de Deus, e todas elas, eu estava falando sobre isso aqui no Little Play semana passada, todas as armaduras descritas em Efésios 6, são armaduras de defesa. Bota, cinto para apertar a couraça, a própria couraça, o escudo, o capacete. Só tem uma arma só que é de ataque, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada de Deus, ou seja, nós não atacamos o diabo pisando na cabeça dele, nós não vencemos o diabo fazendo campanha, nós não vencemos o diabo simplesmente falando sai em nome de Jesus. Não, você vence o diabo se sujeitando a Deus, observando a palavra do Senhor, tendo uma conduta que agrada ao Senhor, e o diabo vai ter que fugir da sua vida. É isso que a Bíblia diz. Então a gente precisa parar de se enganar, achando que só pelo fato de estar vindo na igreja eu estou agradando a Deus. Muito cuidado, observe as suas atitudes, para ver a quem você tem agradado. E quando nós estávamos no mundo, quando eu estava no mundo, por exemplo, eu dizia, eu prefiro o caminho largo, porque no caminho largo eu posso fazer tudo. E realmente eu fiz quase tudo. Tem uns crentes aí que falam assim, irmão, quando eu estava no mundo eu fiz tudo. Lá ele, cada um com seu prejuízo. Eu não fiz tudo não. Nem vem com conversa fiada. Inclusive, se você olhar para mim, eu acho que esse cara, eu lembro dele. Será que ele roubou meu celular? Não esquece. Nunca assaltei, nunca roubei, nunca peguei nada dos outros, exceto bolacha no Ayumi, que quem aqui também não? E eu era menor de idade, eu era bem pequenininho assim, não tanto pequenininho. E nunca dei B.O. para a senhora, mãe, nem tão... as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez. Mamãe mandava ir no mercado, mas o dinheiro não dava para comprar bolacha, só dava para comprar arroz e feijão.
Quando eu estava no mundo, você ri, né, Alex, seu piloto? Você também. Meu Deus do céu, ixi, vai ter que... A indenização vai ser braba. Eu conheço o que você fez no verão passado. Gente, eu estava no mundo, eu fazia de tudo. Eu era livre, como dizem. Eu era livre. Então o que eu comecei a fazer? Eu saí da igreja. Primeira coisa que eu fui fazer: agora eu vou beber. Jesus bebeu o vinho. Não é assim que quando a gente sai da igreja? Jesus bebeu o vinho, eu também vou beber. Você só esquece que você não é Jesus. Paulo falou para Timóteo que Timóteo podia beber um pouquinho de vinho. Paulo falou, está escrito lá na palavra: Timóteo, beba um pouquinho de vinho para o seu estômago. Falou ou não falou? Falou. Pois é, mas já inventaram o omeprazol. Agora não toma vinho para o estômago. Agora é o omeprazol. Com receita médica ainda por cima. E faz mal. E eu saí, fui fumar, fui beber, fui cheirar cocaína. Fumei aquela porcaria de maconha antes, que você fica igual um otário olhando para a lua. Olha a lua, que linda. Esse dia um cara velho já, meu. Esse dia um cara velho, o cara veio falar comigo: ô pastor, ora por mim, eu sou viciado em maconha. Rapaz, me deu uma vontade de dar uma surra nele. Viciado em mato? Viciado em mato, guerreiro. Para de fumar e come então. E aí, já que vai comer mato, come qualquer um, né? Só toma cuidado. Começar a comer muito mato, daqui a pouco você está falando: E eu fui fazer o que queria fazer, porque eu achava que agora estava liberado. Agora é caminho largo, sem impedimento. Quem vai me proibir? Foi muito legal ir embora. Agora difícil foi voltar, guerreiro. Tem muita gente andando pelo caminho largo e falando assim, ó: não, quando Deus tocar no meu coração eu volto. Deus tocou no seu coração antes de você sair. Tem gente achando que Deus vai lá no inferno buscar ele. Ah, eu amo tanto você, sai daí. Você optou. Eu postei uma frase no meu stories esses dias, nas minhas redes sociais aí. Inferno não é punição. Inferno é opção. As pessoas dizem que o inferno é punição. Deus punindo o ser humano, não. Inferno é opção. Jesus disse: você escolhe qual caminho você quer. Mas ele advertiu: o largo, o espaçoso vai te levar para o inferno. Não adianta eu esconder, não adianta eu mentir para vocês, porque senão isso vai testemunhar contra mim. Se um dia você chegar diante de Deus, quando você morrer, na hora que você morrer, você já vai estar diante de Deus. Bom, não assim diante de Deus, né? Eu não acho que vai ter tanta honra assim. Desculpa. É mesmo. A Bíblia não mostra que quando o ser humano ele morre, ele se apresenta diante de Deus. Você acha mesmo que Deus vai ter tempo para quem não teve tempo para ele? Você acha que Deus vai honrar com a presença dele alguém que não teve tempo durante toda a vida para ele? É male uma consciência. Eu acredito que o ser humano ele vai para o inferno quando ele morre. Ele vai para o inferno, eu acredito que ele vai para o inferno sem reclamar. Eu acredito que quando ele morre, ele olha para a porta do céu, mas ele faz uma análise de consciência e fala: não é justo eu ir para o céu. É sério. O ser humano olha e fala: não é justo eu ir para o céu, porque a vida toda eu busquei as coisas do capeta. Eu não busquei as coisas de Deus. E agora?
Agora é só descer, meu filho. Aí nós cantamos, agora você canta com força. Aí vai descendo e vai cantando. Vai descer. Ai, agora eu quero ver cantar. Mas Jesus advertiu. Qual o caminho que você quer? Qual caminho você quer trilhar? O largo? Eu fui, andei pelo caminho largo. Sabe o que eu adquiri? Eu adquiri vícios que foram prisões para a minha vida. Eu adquiri muito demônio, porque eu sabia que eu estava forrado de capeta. Certa vez eu estava passando em frente a uma igreja lá no Parque Alto para buscar droga. E eu passando em frente de uma igreja e tinha um coral cantando uma música maravilhosa. E eu parei em frente àquela igreja e fiquei escutando aquele coral. E um senhor que estava à porta, ele disse: moço, você quer entrar? E eu disse: eu quero. E quando eu fui entrar, irmão, quando eu coloquei o pé naquele degrau, eu senti a minha camiseta fazendo assim, ó. Eu senti demônios me segurando e dizendo para mim: você não vai entrar. E eu não consegui entrar naquela igreja. E eu fiquei do lado de fora, ouvindo aquela canção e chorando ali do lado de fora. E aquele homem falando: entra, moço, entra. E eu fazia só assim para ele, assim, ó. E escutei a canção. Quando terminou a canção, peguei meu rumo e fui de novo para a biqueira. Eu adquiri depressão. Eu adquiri pensamentos de morte. Foi isso que eu recebi no caminho largo. Por isso que Jesus disse: você quer andar pelo caminho largo? Você pode, mas tem as consequências. Tem muita gente aí vivendo as consequências do caminho largo e dizendo: eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida. Você é sonso. Eu escutei um glória aí, um aleluia. Você é crente mesmo. Eu não sei porque que isso está acontecendo na minha vida. Eu não sei porque que isso está acontecendo no meu casamento. Eu vou te falar, irmão, é porque o diabo está no seu casamento. Pronto, falei. Porque se Jesus estivesse no seu casamento, o casamento estaria bom. Se o casamento andasse segundo a palavra de Deus, se os dois andassem segundo a vontade de Deus, o casamento estaria bom, abençoado por Deus. Está ruim porque um dos dois ou os dois não estão seguindo o caminho estreito que Jesus falou. Eu não sei porque que a minha empresa não dá certo. Porque Jesus não está nela. Porque você é avarento. Não consagrou seus negócios ao Senhor. Eu não sei por que eu estou tendo esses pensamentos. Aqui, por quê? Porque está trilhando um caminho largo. Pastor, mas o caminho estreito é tão difícil. Irmão, me perdoem a franqueza. Hoje eu tô, tá saindo verdade pelos poros. Tô cheirando verdade. E não sai da live não, terra, fica aí. Se fosse profetizando, você ia ficar. E se vai sair, deixa uma oferta. Tem um meme assim, né? A pessoa saía do grupo antigamente, mandava um meme assim: o japeludo assim, né? Saiu e nem deixou a oferta. Tipo assim, deixa eu falar isso aí. Aguenta a ponta aí que eu tô terminando. Quando as pessoas dizem: pastor, esse caminho é difícil. Irmão, deixa eu falar para você: mentira do diabo. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir hoje. É mentira do diabo. Quando as pessoas dizem: ser crente é muito difícil. Mentira do diabo. Sabe por quê? Aqui é fácil. Porque para ir para o inferno você não precisa de ajuda nem do capeta e nem de Deus. Você só escorrega no tobogã. Você só vai se enfiando na lama. Você só vai acrescentando vícios. Você só vai acrescentando destruição. Tem gente que não entregou sua vida para Jesus por causa do álcool.
É por causa pois é, o álcool quase destruiu a sua vida, quase destruiu sua família, quase destruiu a sua casa. Eu não quero, senão eu vou perder meus amigos. Pois é, são esses amigos que estão arrastando você para longe da sua família. Eles já estão destruídos, eles já estão sem as esposas, eles já não têm mais o amor das esposas, e ele quer que você também seja do lado dele. Divorcia dessa mulher aí, junta ela. A sua esposa está orando por você, a sua esposa está querendo você perto dela, a sua esposa está pedindo a Deus para cuidar de você, e os seus amigos falando, não, e vai, manda ela embora de casa, para nós poder beber até umas horas, todos os dias. Quando o dinheiro acabar, você vai ver o que é bom para tosse. E aí e quando a sua vida acabar, pior ainda, porque lá no final da ladeira tem um lugar lá que eu não gosto nem de falar o nome. Vou falar só a primeira letra só. Inferno. E quando eu falo de inferno, as pessoas falam, Senhor, tem misericórdia. É melhor ter misericórdia aqui, mas é melhor ter arrependimento e volta, retorno. Porque senão lá não tem misericórdia, lá não tem volta. Esse pastor aí, já é a terceira vez que eu venho aqui, só fala de céu e inferno. Pois é, meu irmão, isso é Bíblia. Isso é o que a Bíblia diz. É que você não está acostumado a ouvir palavras de Deus realmente. Aqui, e sabe o que eu acho bom barato? Porque eu prego a palavra dura, eu pego a palavra que Deus quer, a palavra que Deus falou e acabou. E aí você não gosta. Aí sabe o que você faz? Você vai para outra igreja. Aí chega lá, você começa a tomar aquele chazinho de evracideira, que não tem nem gosto de chá. E você fala assim, quer saber, mano? Eu vou voltar para lá mesmo, para a igreja da parede preta. Pelo menos lá o pastor fala a verdade. Dói, mas ele está falando a verdade. Não é essa. Aqui, todo torto, todo errado, fazendo tudo errado. E o profeta vira para você e fala, Deus vai te honrar. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Está fazendo tudo errado. Seu celular está nojento de olhar. Esses dias eu fui ajudar um irmão a procurar o meu Instagram no celular dele. Na hora que eu abri o Instagram assim, eu vi até o sangue de Jesus tem poder. Devolvi. Falei, não, anota aí você mesmo, pai. Deixa eu falar esse negócio aí, mano. Poluído. Aí o cara chega numa igreja e o pastor está pregando lá, Deus vai te exaltar, Deus está te levantando na terra, você é geração, não, você é geração escolhida sim, mas o lugar que você está indo é a geração escolhida pelo diabo. Essa é a verdade. Nós precisamos parar de nos enganar, queridos. Agora, pastor, e se eu optar pelo caminho estreito, ele é mais difícil? Não, como eu estava dizendo, ele não é mais difícil. Sabe por que não é difícil? Porque você não sobe ele sozinho. Seria difícil se você trilhasse ele sozinho. Mas a partir do momento, a partir do momento que você levanta a sua mão para Jesus Cristo, nesse momento o Espírito Santo cola de um lado, oh glória, Jesus cola do outro, e ele fala assim, eu vou ajudar você a não chegar até o final do caminho, eu vou ajudar você a chegar até o céu. Tem a ajuda do Espírito Santo. Uma coisa é você trilhar esse caminho sozinho. Outra coisa é você decidir andar pelo caminho estreito, com a ajuda do Espírito Santo. Outra coisa é você andar nesse caminho com a ajuda de Jesus. E o diabo vai ter, pastor, mas o diabo vai tentar. Todas as vezes que o diabo tentar, Jesus só faz assim, sai, vai, vaza. Isaías diz, eu vou aplanar os montes. Eu vou abrir rios em meio ao deserto para você passar. Não foi isso que ele profetizou na sua vida? Profeta de Deus. Estou falando de profetada, não estou falando de Bíblia. Quando você decide andar pelo caminho estreito, ele nunca disse que era um caminho difícil. Quando você lê a Bíblia, esse texto, você nunca vai encontrar o caminho difícil e o caminho fácil. Não, é o caminho estreito. Estreito por quê, pastor? Porque é um caminho individual. É um só.
Você não anda, você não carrega seu pai, você não carrega sua mãe, você não carrega seus amigos, é só você. Por isso que quando dizem que a salvação é individual, ela é verdadeira a palavra, é individual, o caminho é verdadeiro e ele é individual. É até possível, enquanto você caminha por ele, você chamar outras pessoas, vamos, como alguns fizeram aqui, parabéns. Vamos comigo. Jesus mudou a minha vida, Jesus está transformando a minha vida. Deixa eu falar para você, enquanto eu andei por esse daqui, eu tinha depressão, vontade de tirar a minha vida. Enquanto eu andei por aqui, eu estava preso em vícios. Mas no dia que eu levantei as minhas mãos para o Salvador Jesus Cristo, Ele me puxou daquele caminho que eu estava, Ele me puxou do lamaçal de lodo, me colocou sobre a rocha firme, firmou os meus pés, colocou um cântico sobre a minha boca, limpou a minha vida, tirou a depressão, tirou a tristeza, tirou o ódio, tirou a falta de perdão, tirou o desejo de morte, tirou os vícios, e Ele foi limpando, Ramanturibekai, com o sangue dele, Ele foi limpando, e eu comecei a trilhar esse caminho, e eu fui percebendo que esse é o melhor caminho, e eu não quero voltar para esse aqui nunca mais. Mistura o aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada. Aleluia. Agora, o que eu preciso, pastor, para tomar essa decisão hoje? E quando eu estou falando, eu estou pregando essa palavra aqui, não é uma palavra para quem está fora da igreja, é para todos. Porque tem muita gente achando que está no caminho estreito, só porque vem para a igreja. Vir para a igreja não é estar no caminho difícil, no caminho estreito, aliás. Vir para a igreja qualquer um consegue. É questão de força de vontade. Alguns até por falta de opção, não tem mais Faustão na televisão. E aí vem. Então estar na igreja não significa que você está no caminho estreito. Você pode estar na igreja indo a passos largos, no caminho largo, que vai levar à perdição. Mas Jesus falou, se você optar por esse caminho aqui, eu estarei convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos. Você não vai estar sozinho, você não vai trilhar sozinho. Ah, pastor, como é que eu faço para me ser liberto das drogas? É só começar a trilhar por esse caminho aqui, ó, porque o diabo não costuma andar por ele não. Oh, glória! Aleluia! Como é que eu faço, pastor, para ser livre da depressão? Anda pelo caminho estreito, porque a depressão, quando chega aqui, ó, quando chega aqui, Jesus Cristo está no pé do degrau, dizendo, me dá a sua mão aqui. Você levanta a mão, ele te pega. Quando ele pega você, a depressão tem que vazar, porque onde Jesus está, a alegria domina tudo. Glorifica o nome de Jesus. Alguns falam que o caminho estreito é mais difícil. Difícil era quando eu estava lá no largo. Difícil é quando eu estava sofrendo na mão do diabo. Difícil é quando ele estava me pisoteando, destruindo a minha vida. Difícil é quando eu estava sob o governo dele. Agora andando por esse daqui, eu ando leve com Jesus. E quer saber, Jesus disse assim, ó, cada um leve a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus não disse de qual material que era a cruz, falou? Ele falou que a cruz é de ferro? Não. Ele falou que a cruz é de madeira? Não. Então, irmão, o material da cruz você que escolhe. Eu escolhi carregar uma cruz de isopor. E para não ter muito trabalho, botei 2 rodinhas. E eu vou provar isso biblicamente falando. Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vocês só precisam aprender de mim a humildade, a mansidão, e no final vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus 11:28. Dá para ter uma vida leve com Jesus, querido. Aliás, é para ser leve. É para ser leve. É para ser gostoso. É para ser bom.
Esses dias nós temos ouvido falar sobre abuso de poder. Quem está debaixo da palavra nem desconhece o que é isso, porque está debaixo do poder de Deus e não dos homens. É muito mais fácil. Agora, o que eu preciso, pastor, para seguir esse caminho? Meu irmão, você precisa primeiramente de coragem. Você precisa de coragem, não tem jeito. Sem coragem você não vai chegar aonde Deus espera de você. Sem coragem é impossível. Olha que coisa interessante, Mateus capítulo 10, versículo 37 ao versículo 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não me merece. Quando Jesus diz não é digno de mim, Ele está falando não me merece, é isso. Na linguagem portuguesa clara. Digno de mim ainda ficou um pouco poética ainda, apesar de estar na NVI. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não me merece. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa ter coragem para romper com todo mundo. Se você quer andar pelo caminho estreito, você vai ter que ter coragem para romper com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, com a sua esposa, com quem quer que seja, porque você tomou uma escolha. Eu quero seguir no caminho de Jesus, e muitas vezes as pessoas vão se levantar contra você. Por isso que Jesus está dizendo: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não me merece. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não me merece. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não me merece. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem acha a sua vida no caminho largo, mas quem perde a própria vida, a vida encontrará. Haverá um dia que nós vamos chegar no céu e nós vamos falar: Senhor, não é que valeu a pena não lá no céu, não, já está valendo a pena aqui. Tem gente que diz: quando eu chegar no céu eu vou dizer: Senhor, valeu a pena, legal, a música é muito legal, mas para mim já está valendo a pena aqui. Eu já estou livre do mundo, eu estou livre dos vícios, eu estou livre de Satanás, eu estou livre de demônios, a minha vida é limpa, eu sou lavado no sangue de Jesus. Jesus é o dono da minha vida, eu tenho meu nome escrito no céu, eu estou limpo pelo sangue do Cordeiro, e eu vou morar com Ele a qualquer momento. Meu Deus do céu, já está valendo a pena. Aleluia. Oh glória, tem alguém que concorda comigo aqui? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Continua de mão levantada aí, que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Até hoje o diabo estava colocando na sua mente que o caminho era difícil, que o caminho era complicado, que tinha muitas dificuldades. Mas em o nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, eu esmigalho as mentiras do diabo com a marreta da palavra de Deus. E a partir de hoje você vai ter prazer em andar não no caminho largo, mas no caminho que é Jesus Cristo, que leva a Deus. Você precisa ter fé. Para você entrar, para você começar a andar por esse caminho, você precisa ter fé. Saber que Deus está com você e que Deus quer você lá no céu. Olha o que diz a carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo não, a carta aos Hebreus, porque não tem um autor definido. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa crer. É uma questão de escolha, é uma questão de fazer uma análise inteligente. Por isso que o tema é uma decisão inteligente. Não é uma decisão espiritual. Eu poderia colocar uma decisão espiritual, mas não. É uma decisão inteligente. Porque quem entendeu aqui que Deus vai estar aqui, a única coisa que você precisa se posicionar, e eu falo isso a todos. Amanhã escolha abandonar isso aqui, tudo que é facilidade do diabo, tudo que você sabe que não pertence a Deus. Olha assim e fala: não quero mais não, não quero mais não, agora eu quero é Deus. Eu quero viver as coisas de Deus. Porque se Deus é paz, eu quero ter paz. Se Deus é alegria, eu quero ter alegria. Se Deus é leveza, eu quero ser leve e viver leve. E se Deus é vida eterna, eu quero ter acesso a ela. É uma questão de decisão, mas tem que ter fé para falar assim: eu creio que esta palavra vem de Deus, e é ela que eu quero viver. Até hoje
O diabo tirava a sua fé. O diabo estava tentando pisotear você, mandando você para o caminho mais largo, mas sem falar para você onde esse caminho ia dar. Mas hoje a palavra de Deus nos trouxe confronto, sim, mas também nos traz conforto. Ao mesmo tempo que ela nos traz confronto, ela nos traz conforto, porque o Senhor diz: eu vou estar com você, eu vou andar com você. O meu Espírito Santo vai direcionar você todos os dias. Não vai faltar, você não vai ficar sozinho um minuto sequer. Se você decidir a partir de hoje andar com Jesus no caminho que leva ao céu, independente se ele é estreito, independente se a porta é estreita, eu garanto a você, Jesus vai pegar nas suas mãos e ele vai levar você até a cidade celestial. Se você recebe essa palavra, dê o melhor aplauso ao Cordeiro de Deus.